Para o último módulo desta jornada, o XL, vamos refletir sobre o novo aeroporto e o comboio de alta velocidade, a questão do território e da mobilidade. Para apresentar o tema, chamo o arquiteto catalão Joan Busquets. Muito obrigado. Sim. Boa tarde. Eu vou falar em castelhano, vai ser un pouco un portiñol, si me permiten ustedes. Pero como todo el día ustedes ya han escuchado muy buen portugués, yo creo que esto dará un poco de animación. En primer lugar, yo quería agradecer la invitación, sobre todo en una jornada donde esta idea de la multiplicidad de escalas me parece que es un elemento muy pertinente. Esta mañana yo oí con mucha satisfacción hablar del tema del sal. Yo me acuerdo que en aquel momento, cuando el secretario de Estado, Nuno Portas, recién nombrado, me invitó a venir de Barcelona para seguir las discusiones iniciales del SAL. En aquel momento yo estaba haciendo mi tesis doctoral y en aquel momento yo utilizaba la experiencia de los clandestinos, las Illes de Porto, los Grececondu de Grecia, los marginales de Barcelona. Porque ustedes habrán visitado Barcelona, pero seguramente no les habrán explicado que Barcelona tenía en aquel momento ya 30 barrios alrededor en el área metropolitana, 30 barrios marginales, como los clandestinos. Por tanto, estas son imágenes muy importantes del pasado, pero que me parece muy importante porque nosotros también desde allá aprendimos lo que ustedes estaban tratando de hacer con el SAL. Y seguramente no repetimos la misma historia, pero aprendimos algo y fue muy importante. Hoy yo voy a tratar de un tema muy distinto. Ustedes me han pedido hablar de las infraestructuras. El tema de las infraestructuras es un tema crucial hoy en día porque probablemente en el desarrollo de los últimos 50 años hemos utilizado mal las infraestructuras. Y es algo que hemos de aprender. Y aquí en la imagen ustedes ven claramente, seguramente hace falta menos aviones y más trenes de alta velocidad. Por lo tanto, me parece que este es un tema muy importante si queremos, sobre todo, pensar en un mundo sostenible. Y este me parece que es el tema crucial. Ustedes ven aquí esta curva, esto llamamos normalmente las cuñas. Por lo tanto, si seguimos esta curva, vamos muy mal, si seguimos el tema directo. Tanto hemos de imaginar que habrá un sistema de evitar esta línea continua, que es terrible, y bajarla para llevar probablemente a una línea más densa. Y estas cuñas son precisamente lo que estamos hablando. Cuando hablamos de cambiar un sistema y mover, en lugar de ir en carro, de 125 millones de personas van de Porto a Lisboa cada año en carro y pasar gran parte de estos a un tren de alta velocidad con un consumo mínimo. Tanto estos, lo que podemos decir que cambiaremos al menos una de estas cuñas y, por tanto, iremos bajando esta línea. Me parece que, desde el punto de vista del diseño, es muy importante tener en cuenta cuáles son los elementos de control de estos espacios y a ello me voy a referir hoy claramente. Porque, como vemos en esta imagen, en este mismo momento, hay en el cielo, en los aviones, toda la población del área de Porto y Vilanova de Gaia, toda la población está en el aire. Esto nos da un poco la idea de la inmensidad de uso que se está haciendo de algo, son los aviones, que hoy en día son elementos muy contaminantes. Yo voy a defender una hipótesis que he trabajado con mis ayudantes y mis alumnos, que es que probablemente la alta velocidad tiene un recorrido entre 600 y 1000 kilómetros, donde es mucho más eficiente que cualquier otro sistema. Y esta es la hipótesis que voy a hacer. Tanto 1000 kilómetros, 600.000 kilómetros sería de Porto a Barcelona. Es evidente que si vamos a Berlín, el avión
es necesario, o debería ser un tren muchas horas o emplear un día en tren. Pero hoy en día la alta velocidad, diríamos que en el mundo civilizado tiene ya mucho peso. Ven ustedes aquí la hipótesis de China. El primero es Japón, zona baja. Japón, China y Europa. Japón es el precursor, con el tren bala. China tiene un sistema muy, muy potente. Ustedes saben, China son 1.400 millones de habitantes, por lo tanto, este sistema es un sistema de una potencia enorme, como probablemente lo es en Europa. No así en Estados Unidos, donde todavía el sistema está muy basado siempre en el en el avión y en el carro. Por tanto, si nos referimos al caso que ustedes bien conocen, entre Porto y Lisboa, tendríamos en este momento, si vemos la imagen siguiente, tendríamos que hoy en día tienen ustedes unos recorridos de aproximadamente 125 millones de pasajeros en carro y en avión 2 millones. Esto es un poco lo que se podía producir en este momento. Cuando estamos en unas distancias de unos 330 kilómetros, por tanto, la hipótesis es que la alta velocidad permite un acceso directo entre Porto y Lisboa de 1 hora y un cuarto. Por tanto, esto significa, y insisto, de 1 hora y un cuarto con un nivel de confort enorme. Decíamos antes, el tren normalmente es así, el avión es así, por lo tanto es muy difícil trabajar seriamente en el avión o en el tren, pero en un tren de alta velocidad es horizontal y continuo, por tanto permite realmente un trabajo continuo y aprovechar esta hora y un cuarto de una manera activa. Si les enseño un caso real, que sería el caso entre Barcelona y Madrid, es el doble de distancia, 630 kilómetros, y era la línea, antes de que apareciera la alta velocidad, era la línea más apetecida por todas las líneas aéreas del mundo, porque era el trayecto del mundo que estaba más utilizado. Por tanto, en ese sentido era una competencia brutal. La aparición y la realización de la alta velocidad supuso al inicio darle a la alta velocidad un 40% y el resto quedó todavía en el avión. Hoy en día, al cabo de 15 años, la alta velocidad supone el 82% de los trayectos y el avión solo el 18%. Ahí ven pues, ustedes la curva. Este es el periodo de la COVID, donde desciende pero vuelve y monta. Esta subida tan fuerte se debe también a la entrada de otras líneas y no solamente Renfe operando en el sector. Por tanto, hay una competencia de precio que es muy importante. Confort y precio son los dos elementos que marcan la línea de esta evolución. En cualquier caso, pues, ustedes pueden ver que es un cambio definitivo en una distancia mayor, porque estaríamos casi en el límite, pero el tren de alta velocidad en este momento, Barcelona-Madrid, son 2 horas 30 minutos. Tanto, un avión es 1 hora 15 minutos, más los tiempos de espera y ir al aeropuerto. Uno va del centro, del corazón de Barcelona al corazón de Madrid. Por tanto, no hay ninguna duda de que el avión ha quedado reconducido solo a trayectos intercontinentales o enlaces de otro tipo. Bien. Respecto a las ciudades intermedias, solo querría referirme, por ejemplo, a la enorme influencia que este trazado ha tenido en Zaragoza, que es muy grande. Pero para darles una idea, Girona es una ciudad de 100.000 habitantes, entonces una ciudad a la escala de Leiria o de Coimbra. En este momento, con la alta velocidad, hay 1.200.000 personas que utilizan el tren durante el año. Por tanto, hay que decir que hay una verdadera explosión en el uso para las ciudades intermedias. Lo digo porque esto me parece, como me voy a referir a ello, que tiene una enorme importancia. Por tanto, respecto a este trayecto, ahora, si ustedes me permiten, voy a tratar de entrar en los temas de hasta qué punto el diseño
afecta cuáles son las prioridades en los elementos de diseño de la alta velocidad. Voy a utilizar dos ejemplos. Uno de ellos es Campañá, que ustedes conocen absolutamente mejor que yo. Campañá es una estación que tiene su organización, sobre todo, un lado Sidá, por tanto está muy claro dónde la estación tiene su dirección, y al otro lado aparece unos elementos. Esta es la topografía, aquí ven ustedes Porto y Vilanova de Gaia. Fijémonos que la posición del 19, cuando se ejecuta el ferrocarril, los ingenieros toman algunos criterios fundamentales en la topografía para definir cuál es la ruta que va a tomar en el territorio. Por tanto, esa topografía tiene que ver en dar un servicio a la ciudad, pero sobre todo tiene que ver en buscar una cota en la cual se pueda dar servicio al corazón de la ciudad y dar también servicio a la baixa, a la marginal, digamos, al sector de la alfándega. Ustedes ven aquí en el plano de Telles Ferreira, se ve claramente la posición al final de Sidá, pero pueden ver ustedes que ya construían en aquel momento una verdadera sistema intermodal, con sistemas regionales, con el sistema de acceso a San Bento y, sobre todo, este acceso a la alfándega, digamos que en este momento ha desaparecido como sistema ferroviario. Tanto seguramente los servicios actuales, el metro, que da una muy buena condición de posición respecto a Campañá, y la posición externa que tiene la circular interior, con la posición de Campañá y el sistema propiamente central de Ciudad de Porto. Por tanto, probablemente el tema del proyecto urbanístico, insisto en llamarle proyecto urbanístico y no proyecto de arquitectura, es sobre todo la idea de pensar que se puede crear un sistema exterior, dos faixas externas, precisamente al otro lado de esta sala actual, permitiendo también un sistema, llamaremos, de una pequeña centralidad al este, buscando a partir de aquí reforzar la fuerza que tiene en este momento Campañá. Sin duda la imagen del conjunto, pero querría resaltar probablemente el proyecto consiste sobre todo, ven ustedes en la parte superior el estado actual, el sistema ferroviario en el centro, aquí estarían los sistemas de alta velocidad, de intermodalidad existente, con el metro sobre todo, el TIC recién inaugurado, el TIC, digamos, como una operación fuerte y ya innovadora en este caso, el proyecto de Nuno Brandão Costa, en este sector, pero sin duda el proyecto lo que va a significar, ven ustedes, es producir o acompañar este futuro complejo ferroviario, esta estación ferroviaria, con todos los sistemas que la intermodalidad hoy nos exige. Tanto el metro ya existe, hay el sistema de acceso regional que puede dar la circular interior, pero le falta dar otro confort al peón, a la bicicleta, a los sistemas de movilidad compartida, a los Uber, a los taxi, al Kiss and Ride, por tanto, la movilidad. Pensemos que hoy en día la movilidad privada, es una reciente investigación que han llevado a cabo en París, demuestra que hay 28 formas de movilidad privada. Está el transporte público, pero está el Uber, está el coche privado, está el patinete, está la bicicleta eléctrica, por tanto, 28. Por tanto, el diseño de la ciudad se nos pone más complicado, no, pero hay que estar atentos a que estos 28 a lo mejor en un año serán 35 o sean 23. Por tanto, hay que preparar y diseñar la ciudad pensando que estas funciones sean posibles. Tanto estas nos parece a mí que son los elementos fundamentales. Luego, como ustedes podrán imaginar, habrá una serie de proyectos urbanos, como el TIC fue en su momento, pero proyectos que
irán realizándose, sea en la estación, sea en estos desarrollos ulteriores que se pueden producir. Esta es la imagen actual y si superponemos podemos ver cómo ya se ha aplicado el nuevo tren, el futuro puente, la ligação a nivel bajo, digamos, donde las dos marginales quedan conectadas y de la marginal se consigue un acceso a esta nueva zona al este de Campañá actual. Pensemos que hoy en día Campañá está muy forzado por la Rua do Freixo. Todavía Campañá se llega por la Rua do Freixo, que es una vía muy estrecha, antigua, muy bonita, pero que está destrozada por el tráfico. Por tanto, Rua do Freixo ha de ser un tráfico solo local. Y por tanto ha de haber otro sistema de acceso, como puede ser el pasaje en baixo del convoyo, que han de asegurarse con el mismo proyecto de Estação. Por tanto, el proyecto urbanístico para esta forma de entender quiere decir asegurar que las infraestructuras funcionen y que las infraestructuras trabajen de una forma armónica con la ciudad existente. Este me parece a mí que es el gran reto. Después habrá proyectos que irán ejecutando, completando y realizando este desarrollo en la ciudad. Para darles un ejemplo de esto, utilizaría el segundo caso, que es este caso que tuvimos la oportunidad de realizar en Delft, en Holanda. Aquí ven ustedes una ciudad de 100.000 habitantes, pero es una ciudad situada en un eixo vertebral en el sistema ferroviario europeo, de norte a sur. El problema es que el tren está muy bien colocado, pero está en el corazón mismo de la ciudad. El problema para la ciudad es decir, vamos a sacar el tren y ponerlo fuera de la ciudad. Esta fue la primera demanda. Entonces dijimos, cuidado, si hacemos esto, la ciudad se queda sin tren. Por tanto, el tren irá en otro lado. O buscar, esta es la ciudad, una ciudad que todos reconocemos con estas imágenes de von Mier, que es un fantástico pintor, donde esta imagen exactamente existe hoy en día. Y ven ustedes a la derecha la importancia del agua en la ciudad, que el agua es importante porque es un polder. Por tanto, si quitamos el agua, la ciudad se hunde. Por tanto, hay un sistema de equilibrio que es lo que tratamos de reflejar con esta imagen. La ciudad era así, llega el tren, hay un tren a la semana, no hay ningún problema. La situación actual hay 300 trenes al día. Imaginen ustedes qué hicieron, levantar el tren y colocarlo en viaducto. Pero ¿quién vive en un viaducto que pasan 300 trenes? Por lo tanto, es muy difícil. La solución necesariamente es construir un túnel, un doble túnel, y volver a restituir la línea de agua, digamos, que asegura esta continuidad. Por lo tanto, esta sería una imagen del proyecto. Hoy en día estos proyectos, si ustedes me permiten, es un proyecto que tiene 8 capas. Probablemente hoy en día podemos hacer con estos elementos y asegurar cómo las capas podrán ser armónicas entre ellas. Nosotros conocemos que esto es un proyecto de 3 kilómetros en el corazón de la ciudad. Si empezamos la ejecución del proyecto, la última capa de los árboles no va a llegar nunca, aunque dibujemos los árboles. ¿Por qué? Porque al final siempre hay razones por las cuales los árboles no se pueden plantar porque ha habido un tubo, ha habido un desagüe, ha habido otras razones. Por lo tanto, un esquema que hoy en día nos permite es trabajar con las capas y asegurar que habrá un responsable de los árboles que sigue todo el proyecto y, por lo tanto, que va a velar porque estos 1.500 árboles que están en el proyecto luego al final sean a lo mejor 1.400, pero no sean solo 50. Por lo tanto, esta me parece que es la potencia que tienen los instrumentos que hoy en día trabajamos. Por lo tanto, probablemente este proyecto ejecutado 20 años antes era imposible o que el resultado fuera el mismo. Tanto el control de la luz en este sistema subterráneo es importante. Ven ustedes que desde la propia estación se ven las bicicletas, por tanto la prioridad es las bicicletas, los peatones. Tanto quien llega en bicicleta tiene el acceso más directo, igual que el peatón. El coche está a 200 metros, tanto puede tener un aparcamiento,
pero estos criterios son los importantes. La demolición del viaducto, el reciclaje de estos elementos de la demolición, el resultado al final, el agua vuelve a ser un elemento importante. Tanto la manera como el proyecto urbanístico se desarrolla y la ejecución de los distintos elementos que se puedan ir añadiendo. Debo insistir que esta cuestión me parece muy importante de destacar las distintas escalas, porque si no, tendemos siempre a dificultar imaginarnos las infraestructuras es cuestión de los ingenieros. Dejemos que hagan y después nosotros pondremos los árboles y haremos los arreglos. No, el diseño significa una colaboración, una imbricación directa entre las distintas especialidades, la participación de los ciudadanos para decidir cuáles son los elementos que, por tanto, tiene una mayor complejidad, sí, pero también el resultado puede ser un resultado más armonioso. Quisiera pasar, solamente para alimentar la discusión que vamos a tener, las otras, he dicho primero, no a los aviones, sí a la alta velocidad, pero también sabemos que en los itinerarios de largo recorrido el avión todavía tiene una necesidad. También ustedes están en esta discusión del nuevo aeropuerto de Lisboa, es clara, parece bastante evidente. El aeropuerto ha llegado a una situación límite donde la ciudad y el aeropuerto llegan a una situación casi, llamaríamos, conflictiva. Quería simplemente aportarles estos elementos de una reciente investigación que hemos hecho. Esta es una publicación donde hemos tratado de entender cuál es el futuro y la evolución del avión y de los elementos ligados al avión. Llamamos a la publicación, llamamos el área del aeropuerto y su futuro. Y tratamos de ver, ahí ven ustedes, un avión real. Este avión existe ya como prototipo y no contamina. Los especialistas del tema dicen que en 2050 estos aviones serán comerciales y estarán disponibles. Por tanto, esto significa un elemento positivo, en el sentido, Vamos a imaginar que este mapa terrible que hemos visto antes, que toda la área metropolitana está en el aire, esto podemos imaginar que queda la mitad de la mitad, pero finalmente habrá unos itinerarios de largo recorrido, como este. Cuando vemos y analizamos una serie de aeropuertos y su impacto, llegamos a la conclusión de decir, seguramente los aeropuertos se colocaron fuera de ciudad, como en el caso de Lisboa, se colocó realmente fuera de ciudad. Pero, ¿qué pasa? Que las ciudades van detrás del aeropuerto. Es más, diríamos que hoy en día hay ciertas actividades que buscan colocarse cerca del aeropuerto, aunque esté lejos de la ciudad, tanto en este diagrama. Pero si avanzamos, nos podemos dar cuenta que si se produce una ligación, aquí en vermelho sería la alta velocidad. Si se produce unas relaciones fáciles entre la alta velocidad y el aeropuerto, se producen unas conexiones de desarrollo y de facilidad en el desarrollo que permiten otras actividades que antes no podíamos imaginar, que es lo que llamamos las áreas del aeropuerto. Este es un ejemplo drástico. Este es en el aeropuerto urbano de Shanghái. Pueden ver ustedes el aeropuerto y la alta velocidad están juntos, uno al lado de otro. Pero la actividad inducida por la alta velocidad está aquí y el otro en el otro lado. Las conexiones son un poco, llamaríamos, la armonía es funcional, pero no es un elemento que hayas sacado partido. De este análisis llegamos a la conclusión que hay algunos ejemplos como Zúrich o Schiphol, donde ustedes pueden ver que un aeropuerto hoy en día, desde el punto de vista de la arquitectura, lo digo también desde una cierta humildad que los arquitectos hemos de tener, un aeropuerto es un objeto que está en continuo cambio. Es como un hospital. La arquitectura en un hospital, ¿qué es? Es sobre todo algo que está preparado para modificarse, porque cambian las técnicas y las necesidades de los cardiólogos. Tanto, esto no quiere decir que no haya arquitectos. Ha de haber arquitectos.
en el aeropuerto de Schiphol, que algunos de ustedes seguro lo conocen, es un aeropuerto muy interesante. Aquí hay unos arquitectos muy cualificados que trabajan constantemente en la evolución de este edificio, al interior, al exterior, añadiendo valores. Por tanto, es un trabajo del arquitecto distinto de imaginar cómo se están produciendo algunos, que ustedes habrán conocido, el novísimo aeropuerto de Beijing, que es una obra de Zaha Hadid con sus formas tal, pero que al mismo momento que se acaba ya un brazo ya se ha de apañar, el otro se ha de cortar, se ha de seguir. Por tanto, no es esta la lógica de lo que probablemente podemos imaginar. Por tanto, dentro de esta lógica, lo más importante es ese diagrama, donde podemos ver que el aeropuerto coge una forma, pero dentro hay otra ciudad, que es la ciudad, digamos, de las actividades inducidas por el aeropuerto y la alta velocidad. Y estas son unas actividades que no son residenciales, pero que tienen que ver también con la vida humana y hay gente que trabaja. Por tanto, son unas actividades con un enorme, es lo que nosotros llamamos el land side, el lado de la tierra. Y hay el air side y el land side. El land side es muy importante. Y esto lo digo también mostrando como una reflexión abierta, que sin duda a nosotros nos preocupa porque me parece a mí que también gran parte del trabajo del arquitecto es descubrir nuevos problemas y poner esos problemas sobre la mesa y ponerlos a la discusión de la sociedad y darse cuenta de que seguramente hoy en día los aeropuertos ya no son esta pieza que se metía fuera de la ciudad, sino son unos elementos distintos, pero que son elementos. Pensemos aquellos diagramas de los runaways, los días que el momento que los aviones van a despegar como un helicóptero. Esto está ensayado ya en ese momento. Tanto estos runaways van a ser grandes parques al lado de los aeropuertos. Tanto hay todos unos elementos que nos obliga a pensar en cómo será si se dan estas condiciones y seguramente yo creo que no querría en este sentido barrer hacia casa, decimos en castellano, pero que los arquitectos seguramente son un poco el oficio, la disciplina que es más capaz de ir buscando y descubriendo cómo hacer que la sociedad avance, cómo que la sociedad entienda cómo estos problemas se pueden plantear. Y de la misma forma que hablamos de estas infraestructuras, hoy en día de la alta velocidad y del aeropuerto, hay una cantidad enorme de grandes temas de infraestructura en nuestras ciudades que demandan esta necesidad de una mirada más astuta, más capaz más integradora, más capaz de hacer también que la sociedad vea las ventajas que tienen esta. Finalmente, mi última imagen es sobre todo pensar que cuando hablamos de la alta velocidad, y en este sentido yo quiero manifestar, digamos, que el modelo de alta velocidad que Portugal ensaya, como ustedes saben, es un modelo distinto del modelo, por ejemplo, que España trajo. En Portugal, la alta velocidad se produce con el trazado ibérico, mientras que España, hace 30 años, apostó por el trazado, por el ancho europeo. Y esto se produjo con una cierta, digamos, satisfacción, vamos a ser más europeos, vamos a hacer... ¿Pero qué ha producido esto? Que en España la alta velocidad funciona muy bien, pero el resto de trenes son de segunda división y hay muchos problemas. Cuando ustedes eligen el modelo europeo, porque es fácil el cambio en este momento del sistema de un ancho al otro, están asegurando que el tren irá a 250 km/h, pero si va a 60 km/h puede ir por todos los recorridos regionales. Y esto da una flexibilidad enorme en el futuro y en la forma como el management de esta operación puede realizarse. Lo digo esto desde un punto de vista también de una cierta admiración, de decir, a veces uno llega más tarde, pero también recoge las ventajas, aprende algo de lo que hemos aprendido. Yo creo que en España ha sido un episodio muy interesante, pero estamos padeciendo mucho esto, lo que ocurre en la segunda y tercera división
del sistema ferroviario. Porque finalmente es muy importante enlazar los nodos, pero también es muy importante los otros subnodos, o antes se falaba en el caso del medium scale, ¿no? Digamos que yo creo que esto es importante. Finalmente, yo querría solamente destacar la importancia que hay de estas centralidades que la alta velocidad está creando en Europa. Me parece que esto no hay ninguna duda. Cuando uno mira el modelo francés, que es el que tiene más experiencia en Europa, uno puede ver cuán importante ha sido la alta velocidad creando valor en otros lugares, en otras centralidades. Hablo de Aviñón, de Montpellier, digamos, de otras ciudades, y que lleva un poco a tomar decisiones más drásticas, como por ejemplo el Congreso de Diputados decidió en Francia que las ciudades que están enlazadas por alta velocidad, el sistema de aviones ha de reducirse. Por tanto, esto es muy importante. No habrá aviones, sí, hay aeropuertos, hay aviones, pero pongamos, hay empresas, hay universidades en Europa que deciden que sus profesores han de viajar en alta velocidad y no en avión para trayectos en los cuales hay alta velocidad. Por tanto, son cuestiones que nos plantean una cultura distinta de la movilidad y me parece que es importante. Y esto mismo podríamos hacer esta reflexión en la movilidad urbana o metropolitana, digamos, que sería otra de estas cuñas. Solo si hacemos esta reflexión con cierta franqueza, con cierta claridad, que la podemos comunicar a la población y la población puede adherirla y puede participarla y hacerla suya, me parece que es la manera como podemos avanzar en esto. Querría dejar estos puntos como elementos de reflexión en la mesa que ahora tenemos, como un contributo, entendiendo también desde el valor y desde la admiración, de nuevo insisto en esto, de este lugar de la Casa de Arquitectura que tanto admiro y que felicito la iniciativa porque creo que es una iniciativa de un valor europeo remarcable. Gracias. Para a última mesa redonda do dia, chamo Maria do Rosário Partidário e José Reis para se juntarem ao arquiteto João Busquets. O jornalista Carlos Daniel assegura a moderação. Certo. Muito boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. Agradeço, obviamente, e cumprimento a Casa da Arquitetura, na pessoa do arquiteto Nuno Sampaio, por este evento, por esta oportunidade de se refletir sobre o que está a mudar a várias escalas no país, 50 anos depois também a arquitetura viver em liberdade. As escalas também são alguma coisa relevante para quem trabalha em televisão. As imagens também têm escalas e normalmente os jornalistas são generalistas, portanto eu sinto mais confortável. O Manuel Carvalho, o Amílcar Correia tiveram a tarefa mais difícil de ir à minúcia. Eu posso ter uma visão mais de cima, até porque partimos também da questão da prevalência dos aviões como elemento de ligação de mobilidade essencial, mas até que ponto estamos, de facto, usando a expressão mais gasta de todas, numa mudança de paradigma também a este nível, e estaremos fatalmente. Quero cumprimentar José Reis, professor de Economia, Rosário Partidário, liderou a Comissão Técnica Independente que fez o trabalho de preparação técnica para a decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa, e o João Busquets, que já estava connosco e que nos deu o privilégio de aprendermos aqui todos, durante alguns minutos, aquilo que está a acontecer e o que nos deve fazer pensar. E José Reis começava, se calhar, por si e por esta ideia final, não é, que víamos aqui, alta velocidade a chegar finalmente. Não é? Nós fomos um país que fez um investimento muito grande na rodovia ao longo, designadamente, da última década do século passado. Adiamos muito a questão do novo aeroporto, adiamos claramente a questão da alta velocidade, mas elas agora estão aí.
E a pergunta é daquelas que os jornalistas também gostam. Isto é só vantagens a partir de agora? Bom, boa tarde a todos, muito obrigado. Eu tenho sempre muito gosto em vir à Casa da Arquitetura, onde já vi várias vezes, e esta é mais uma. E muito obrigado por isso. Tem que se desejar que sim, que sejam muitas vantagens, porque, evidentemente, no nosso caso, temos já um custo de tempo muito forte, e eu devo dizer, quando estive, todos nós preparamos estes nossos improvisos, não é? Quando estive aqui a voltar atrás a algum destes temas, isto teve ressonâncias para mim muito antigas, ao fim do século passado, pelo menos. E lembrei-me, por exemplo, que o último trabalho de planeamento que apresentei quando fui Presidente da Comissão de Coordenação do Centro, antes de ir para outras atividades, foi exatamente um trabalho encomendado a uma equipa de planeamento, liderada pelo professor Jorge Gaspar, sobre a localização do novo aeroporto. Imaginam o que é que se ali conversava. E isto vale para o novo aeroporto e vale, evidentemente, para a alta velocidade. Eu fiz há dias 70 anos e ganhei o direito de poder pedir emprestado ao professor Silva Lopes, um homem que muito estimava, uma frase que ele usava para si próprio. Ele dizia de si: eu sou um economista antigo. E eu agora acho que também já tenho o direito de dizer isto e, portanto, quero ver-me como um economista antigo e quero ver-me como tal para responder à pergunta do Carlos Daniel. Um economista antigo é um tipo que fala de coisas muito elementares. É um tipo, por exemplo, que só precisa das 4 operações para fazer contas e que precisa de uma coisa, de facto, básica, que é olhar para o que está à volta. Se me permitem assim uma frase mais elaborada, muito sofisticada em alguns autores, mas não vou aqui usá-la, a economia não é mais nada do que a vida material, a nossa vida material. E, portanto, quando quisermos refletir sobre vantagens, eu acho que vale a pena pensarmos sobre isso, sobre o que é a nossa vida material. E quer quando penso no aeroporto, quer quando penso no TGV e quer quando penso nas várias formas de mobilidade, e como nos foi mostrado, nós podemos falar de mobilidade a várias escalas. A escala curta, digamos assim, que pode ser a do TGV, e a escala muito maior. E eu creio que hoje em dia, mas desculpem, é um atrevimento da minha parte, não tenho grande sapiência para ir fazer esta declaração, mas creio que nós temos hoje, talvez devêssemos dar uma prioridade muito forte às questões da mobilidade de proximidade. Sejam isso os 600 km, seja o que se passa dentro de uma cidade. E isso porque é aqui que regresso às questões elementares, às questões básicas dos economistas antigos. Eu não consigo pensar estas duas coisas sem pensar numa coisa elementar, desculpem-me usar um chavão, que se chama sistema urbano português. As cidades, as pessoas, onde elas vivem, como é que se produz o acesso, como é que se estabelece conforto, como o arquiteto Juan Busquets nos dizia, quer numa deslocação de umas centenas de quilómetros, quer dentro de uma cidade. Nós somos um país que precisa, gritantemente, como já foi aqui discutido hoje, de fixar população ao território. Ela fixa-se pelo bem-estar que, nas diferentes acessões do termo, que é concedida. E a mobilidade parece-me muito importante. Claro, por isso mesmo, eu tenho, e digo isso aqui com o devido respeito à professora Rosário Partidário, eu tenho a maior das dificuldades em perceber como é que se localiza um aeroporto para lá de um rio, acima do qual, a norte do qual, está 80% da população portuguesa. Tenho a maior das dificuldades porque penso de forma muito elementar. E, evidentemente, penso o TGV nessa relação com o dito sistema urbano. Portanto, eu creio que as questões... Temos várias escalas, claro,
o TGV, não vou dizer aquilo que toda a gente sabe e que outros dizem melhor que eu, o TGV é obviamente essencial para nos tirar desta ilha em que estamos, que não é sequer ibérica, não é, do ponto de vista do transporte do transporte ferroviário. Claro, eu anseio ir de comboio a Paris, eu anseio ir de comboio onde puder ir. E, portanto, esta dimensão do sistema urbano, creio eu que seria um dos bons critérios para avaliarmos as questões dos benefícios e daquilo que poderíamos recuperar deste longo atraso. Permita-me só isto. Sim. A inércia na ferrovia tem sido um dos motivos do nosso atraso de desenvolvimento, na sua opinião? Pensando nessa questão da mobilidade de proximidade que falou, em boa parte nós desprezamos um meio que chega mais perto, não é? Claro, absolutamente. Bom, estou a pensar no interior norte, por exemplo, tantas vezes se fala, né, claro, absolutamente. Mas no interior centro conhece melhor que eu também, por meio claro, e aí, enfim, a ferrovia não vai tão longe, mas claro que sim, há questões essenciais. Não, há uma questão global, digamos assim, onde entra a sua pergunta, há uma questão global de estruturação do território, dos diferentes pontos de vista e, sobretudo, das ligações. Enfim, eu vivo numa cidade que está agora, o arquiteto João Busquets é um dos intervenientes disso, e nós temos nisso a maior das expectativas, que está agora, enfim, provavelmente a ter o seu episódio de capacidade de grande transformação ao longo de longas décadas, onde a questão da mobilidade se põe exatamente não só dentro da cidade, mas também numa coroa urbana, e claro, a questão da ferrovia, não querendo eu dizer nenhuma botada sobre isso, porque conheço pouco da matéria, ou conheço aquilo que a generalidade das pessoas dizem, a questão da ferrovia tem sido evidentemente dramática em Portugal, porque é uma questão de infraestruturas que é realmente, e esses desequilíbrios... O João Busquets falava há pouco disso também, sem dúvida nenhuma. Uma primeira divisão ao nível do TGV e depois as outras ligações a serem desvalorizadas, em Espanha neste caso. Bom, e isso, exatamente por desproporções que houve nesse sistema, como é que, de alguma maneira, se foram criando deseconomias sobre deseconomias, e isso é verdade. Nós, não querendo ir para discussões já hoje aqui ouvidas, e que eu próprio já aqui ouvi desde que cheguei, mas evidentemente nós temos lógicas de definhamento, eu prefiro dizer assim, de desorganização do país, que provavelmente eram muito diferentes se nós tivéssemos estruturado, com uma clarividência, viesse dela de onde viesse, tivéssemos estruturado as lógicas de mobilidade e, portanto, as lógicas de desenvolvimento de outra maneira. Já vamos olhar mais Coimbra e a questão de Campanhã, que estes também são exemplos fundamentais para percebermos o que é que está a acontecer. Mas, Maria do Rosário Partidário, bem-vinda também, é um gosto tê-la cá, já disse, liderou a Comissão Técnica Independente, mas é professora investigadora em Planeamento, Urbanismo e Ambiente. Estamos aqui no desafio XL deste seminário. O novo aeroporto de Lisboa é um investimento XL no país, não é? Já teve aqui uma interpelação direta, sem irmos provavelmente a revisitar toda a decisão, mas, sobretudo, não obstante poder dizer o que quiser sobre a opção, mas havia a hipótese Montijo, foi colocada nos últimos anos a hipótese Santarém, essa a norte do Tejo, e com características diferentes, mas, sobretudo, esta questão, quando se pensou numa decisão como esta, a questão da conectividade, e já falamos aqui de comboios, a ferrovia, a rodovia, também o transporte marítimo na Grande Lisboa, tudo isto concorreu para uma decisão, pergunto. Bem-vindo, obrigado. Muito obrigada. Boa tarde a todos. É um gosto e quero começar por agradecer à Casa da Arquitetura a terem-me convidado. No meu caso, é a primeira vez que estou aqui, portanto, nunca estive antes e é com muito gosto. E é com muito gosto também que aceitei vir debater justamente o XL. Não vinham ao L, nem vinham ao M, vinham ao L, vinham ao XL. E é nessa escala XL que eu vejo o aeroporto. E, portanto, para mim, a escala XL de um aeroporto regional da capital portuguesa é um aeroporto que liga Portugal ao mundo. Não é um aeroporto que vai resolver problemas de ordenamento territorial. Não é um aeroporto que vai ligar as cidades portuguesas. Nem sequer, provavelmente, com Espanha, porventura com Barcelona. Mas é um aeroporto que, relativamente à alta velocidade, e eu peço desculpa que eu
o meu voo teve 2 horas de atraso, se soubesse tinha mesmo vindo de comboio, que é que de facto era a solução melhor. O meu voo teve 2 horas de atraso e eu cheguei 5 minutos antes de o ouvir terminar, portanto não consegui ouvir toda a sua intervenção. Mas a alta velocidade é claramente complementar ao avião. Ela substitui, podemos ver isso nessa escala XL, como substituta do avião a nível nacional continente, porque nós temos 2 arquipélagos, da Madeira e dos Açores, e eu não prevejo chegar lá de comboio, portanto temos mesmo que chegar de avião. Também podemos chegar por via marítima, mas leva um bocadinho mais de tempo. Demora um bocadinho mais. Portanto, mesmo para ligar Portugal inteiro, é preciso avião. E relativamente à Espanha, tudo o que seja, pelo menos até Madrid, é obviamente ligado, e se calhar até Barcelona, porventura, porque depois a pessoa habitua, nisto no fundo cria umas rotinas, e pelo menos até aos Pirineus, provavelmente a alta velocidade até é suficiente. Eu, por acaso, houve uma coisa que eu ouvi, que era a questão das bitolas, agora em castelhano não me lembro como é que se diz, lancho. E nós, efetivamente, estamos a escolher a bitola ibérica para nos ligarmos à Espanha. Porque se não fosse essa ligação à Espanha, tínhamos a bitola europeia. É a única razão para termos a bitola ibérica, é ligar à Espanha. Portanto, eu prevejo claramente, aliás, os estudos que nós fizemos do ponto de vista de procura mostraram isso, que pode haver muito facilmente uma transferência de passageiros do avião para alta velocidade. E, portanto, nesse aspecto, nem sequer tem nada a ver com as localizações no território português, no território continental, peço desculpa, e, portanto, do ponto de vista dos voos, há de facto essa transferência que muita gente até tomou isso como uma preocupação da razão pela qual se estava a estudar um novo aeroporto. E eu aproveito, porque não sei se provavelmente alguns de vós, não sei se aqui o meu colega José Reis também tem essa questão de não ser eventualmente necessário um aeroporto e a Portela chegar perfeitamente, mas então hoje que voltei a estar na Portela, é assim, a Portela já esgotou. Não é vai esgotar, é já esgotou. Portanto, o novo aeroporto vai, com aquilo que está previsto para já, vai cobrir a necessidade existente, que não está coberta, e um bocadinho mais. Nem precisa de grandes crescimentos de procura para justificar um aeroporto de 2 pistas. Não precisa. Aquilo que faz falta já neste momento, já justificou o novo aeroporto, que já devia ter sido construído há pelo menos 15 anos. Ele em 2012 estava pronto para avançar. Não vou entrar agora aqui nas razões pela qual não avançou, mas ele realmente já podia estar perfeitamente operacional. E, portanto, agora, a propósito ainda da alta velocidade, e já agora pegando nas palavras do colega José Reis, eu devo dizer que concordo inteiramente consigo naquilo que diz, mas inteiramente, só que não vejo nesse quadro o papel do novo aeroporto. Porque lá está, eu vejo o novo aeroporto, e aliás era bom até contar com a sua opinião sobre isso, porque nesse aspecto o Fernando Alexandre fez um trabalho fantástico do ponto de vista de justificar, do ponto de vista da economia, as necessidades de expandir a capacidade aeroportuária e de ligar à alta velocidade, como o Palpinho, que só faz sentido. Aliás, desde o início, que já agora posso revelar, já não é segredo, mas entre nós acertámos vários princípios básicos. E um deles é o novo aeroporto tem que ter acesso ferroviário e incluir a alta velocidade. Mas isso foi desde o primeiro dia. Portanto, tudo aquilo que foi dito, comentado, acrescentado, não fez qualquer diferença, porque isso era uma premissa de base, porque só faz sentido. Portanto, não tem outra maneira. Não é um contra o outro, é um complementar do outro. É complementar.
completamente complementar. Para já, para trazer as pessoas mais rapidamente para o aeroporto e, segundo, para satisfazer procuras que não necessitam de estar a sobrecarregar o aeroporto. E agora aquela pergunta de Algibeira, já vamos ter cá os espectadores do Mundial 2030 a chegar ao novo Isso aeroporto? era o que eu gostava, mas não convenci os dirigentes. Portanto, isso é ambição a mais. Infelizmente, neste momento não tenho capacidade de intervenção e, portanto, não posso fazer mais do que fazer o comentário. Muito bem, está Ou feito. pelo menos suscitar, porque assim, Portugal funciona muito por targets, não é? Portanto, temos este target, vamos despachar, é como a Expo 98, não é? A gente já estava os turistas a entrar, ou os visitantes ainda estavam por trás da porta a martelar qualquer coisa para acabar. E, portanto, normalmente é assim que a gente funciona. Então, o que é que eu me lembrei? Deixa-me pôr aqui qualquer coisa que seja um atrativo para despachar isto mais depressa. Infelizmente, a Ana não se convenceu. O catalisador não funcionou propriamente. Não. Joan Busquets, queria ouvi-lo sobre as centralidades que se constroem a partir destes projetos, né? As estações intermodais, e agora tem em mãos Coimbra, e já lá vamos até porque interessa particularmente ao José Reis, e esta ideia de que é o grande desafio nos próximos anos para uma cidade média, e há pouco exemplo de Girona, eu acho que é relevante olharmos para estas cidades e não nos focarmos apenas no Porto e em Lisboa, mas no Porto, e estamos no Porto, estamos no Grande Porto, em Matosinhos, interessa-nos muito esta questão de campanha que aludiu, e o João já tem a experiência, por exemplo, da Expo 98, que numa outra escala foi uma revolução na zona oriental de Lisboa. Que lição é que se tira, por exemplo, de Lisboa para aquilo que pode acontecer em campanha? É possível retirar ilações? Realmente yo creo que lo que aprendemos es que cada estación es distinta, porque también las ciudades son distintas, ¿no? Seguramente en el área metropolitana de Porto hay que probablemente distinguir la diferencia entre Campañá, que es una estación histórica, consolidada, pero fijémonos en el plano, vimos que Campañá en el origen era sobre todo un emplazamiento intermodal ferroviario, las distintas formas ferroviarias, y contaron, por esto fabricaron San Bento, que en el fondo es la imagen y el espacio funcional, y debe seguir siéndolo. Pero en cambio en el área metropolitana de Porto hay que ver que probablemente la nueva estación de Gaia, Vilanova de Gaia, puede ser una estación totalmente distinta, porque se produce en un lugar donde no hay ninguna actividad de movilidad. Solo llega el metro y va a llegar la línea Rubí, digamos. Por tanto, hay unas condiciones totalmente distintas y el tren es subterráneo. Por tanto, yo creo que allá es donde habrá más esta capacidad de innovación que probablemente las estaciones producen históricamente, digamos. Yo creo que también hay que entender que, igual que las estaciones en el pasado, en el siglo XIX, habían creado nuevas soluciones o inducían otros usos, yo creo que la alta velocidad en Portugal va a producir también. Por lo tanto, es como usted decía, en Coimbra se puede esperar que habrá actividades centrales que nadie imagina en este momento que se van a producir por la inducción de estación. Los franceses, que tienen ya mucha experiencia en esos temas, hablan de que en estos lugares se producen unos lugares, llaman ellos unos no lugares, porque no tienen ninguna comparación, pero uno está cerca de estación de alta velocidad y está como si estuviera en el aire, porque en cualquier momento puede tomar en la dirección, imaginemos de Coimbra, en la dirección de Lisboa o la dirección de Madrid o la dirección de Galicia, en un momento. Dice, vaya usted allá, porque en 3 horas estará en Coruña. Por tanto, en este momento se producen unas condiciones donde ciertos elementos de la economía más innovadora, lo que hoy en día llamamos normalmente startups, van a sentirse atraídas por estos lugares. Para ello hace falta también que tanto los proyectos estos en curso, como las cámaras, como las instituciones que hay en el medio, se pongan favorables. Por ejemplo, nosotros hemos experimentado en Holanda, en algunos proyectos que hemos intervenido, que
por ejemplo, la propia universidad le gusta tener un showroom o tener unos espacios en la estación, al lado de la estación misma, aunque la universidad está un poco distante, pero le sirven como de antenas de show-off, pero también prácticas. Digamos, tanto, aparece todo un sistema, una constelación de estrategias muy distintas y muy interesantes. Por esto, nuestro consejo es, tanto en Campañá como en Gaia como en Coimbra, es reservar espacio para que esto se pueda producir. Já volto a Campañá até para falar um pouco das maiores urbes, mas em relação a Coimbra, e até para ouvir a opinião do José Reis também sobre isso, Coimbra vai ter uma centralidade nova. A antiga estação de Coimbra B, quem conhece Coimbra B, era a estação maior, que ficava fora da cidade, portanto é onde vai ser a estação intermodal. Coimbra A, no coração da cidade, na Baixa, junto ao Mondego, passa a ser esse outro espaço que a cidade pode aproveitar de mil maneiras. Isto vai implicar o quê aos seus olhos, em termos da mobilidade na região? Implicar que finalmente Coimbra A, Coimbra B no va a haber más, sino va a haber Coimbra. La estación de Coimbra va a estar allá. Por tanto, esto parece un juego de palabras, pero es muy importante, porque tener una estación y no tener dos es mejor, porque quiere decir que hay una de verdad y ha de funcionar. La otra, como usted decía, es el hecho de que Coimbra en unos meses desaparezca el tren. Significa que algo que ha sido una barrera en la ciudad pasa a ser un elemento, un potencial para la ciudad, y por tanto la Baixa se acerca al Mondego, va a ser el lugar más exquisito de Coimbra, va a ser el lugar nuevo de la ciudad. Y esto a su vez hace que la Baixa vaya hacia el norte, que es lo que se trata en el fondo. Nuestra idea es imaginar que la estación de Coimbra acabe siendo la puerta de la Baixa, por tanto que llegue a hacer una conexión. Pensemos de que de la Cámara Municipal o de la Rua Sofía a la estación, a pie, son 15-20 minutos. Es un paseo. Un paseo pequeño. Exacto. Entonces, lo que hay que asegurar, y esto es que los cortes que hoy en día los carros están creando se faciliten. Por tanto, hay que racionalizar mucho los modos para que los sistemas que nosotros llamamos blandos tengan su prioridad, digamos, porque la topografía lo permite. Por tanto, incluso la bicicleta son 10 minutos, por tanto, es un paseo. A questão de Coimbra é simbólica, José Reis, porque falamos de cidades médias, Leiria vai estar envolvida neste projeto também, e há outras cidades da mesma escala que poderão necessariamente, ainda que mais indiretamente, beneficiar disto, mas até pegando aquele exemplo de Girona, que o João Busquets nos deixou há pouco, é uma cidade de 100 mil habitantes que de repente transporta 1.200.000, salvo erro, foi o número que trouxe há pouco. Isto permite... Às vezes há o receio de que esta ligação mais próxima entre as duas grandes cidades acabe por afastar as outras. Aparentemente isto é uma esperança, não é? De que isso não seja assim. Sim, eu creio que sim. Eu pelo menos tenho essa esperança e acredito que esse elemento transformador é muito importante. Isto é verdade que quando estamos a falar do TGV, quando estamos a falar da ferrovia em geral, estamos a falar de formas de ligação que se tornam muito ativas. E eu creio que isso acontece. Enfim, não estou aqui a falar de Coimbra por nenhum bairrismo, estou a falar realmente da preocupação que tenho quando olho para o país com o que pode acontecer ou não acontecer, e não nos esqueçamos, no século XXI não está a acontecer nada nas cidades médias. E, portanto, eu tenho esse otimismo, não é? Porque, justamente, quando se trata de ligar cidades, é disso que estamos a falar, é de mecanismos como esses que não só liguem as cidades entre si, como as liguem à grande acessibilidade. Por isso, evidentemente, quando nós falamos de aeroporto, não está em causa que o aeroporto sirva para ligar cidades portuguesas, isso obviamente que não, e já agora, só para deixar a minha posição clara, o aeroporto não é para ligar cidades, mas é para servir a população urbana, e é por isso que eu coloquei a questão da sua localização. E, em segundo lugar, e portanto é verdade, eu não quero aviões a aterrar no aeródromo Bissai Barreto, e é claro também para mim, há muito tempo, que é necessário um novo aeroporto em Portugal, e é absolutamente indiscutível, não pode fazer, acho eu, neste contexto
matéria de discussão, que ele seja servido pelo TGV. E é por isso que a questão da sua localização, para além da questão do acesso das pessoas, é também uma questão de ligação com as infraestruturas pré-existentes. Porque, que diabo, aquilo que nós, mesmo quando um país investe em infraestruturas, há de ser para que em gerações sucessivas, falando à economista, outras gerações de capital tirem proveito desse capital acumulado nas infraestruturas. Ora, qual é a outra questão que é muito importante quando discutimos o aeroporto? São os custos indiretos gerados. E, portanto, nós temos um traçado do TGV que não vai ser igual ao que estava inicialmente pensado e ao que seria se o aeroporto não fosse ali, e, portanto, ainda há bocadinho ali vimos o mapa, não é? E vamos ter uma terceira ponte. Evidentemente que um economista antigo como eu não teria grandes dificuldades de pensar as coisas de outra maneira. Mas um economista antigo como eu também sabe o mundo em que vive. E o mundo em que vive é, evidentemente, um mundo onde intervêm muitas outras racionalidades e onde intervêm lógicas que temos que saber se são de ordenamento do país ou se são da criação de ativos. E as criações de ativos, enfim, eu não queria ir agora aqui entrar numa discussão que seria certamente disparatada da minha parte sobre questões dessa natureza, mas evidentemente eu sei, enfim, todos nós estamos mais ou menos informados e eu em tempos tive que estudar isso, todas as deliberações que há na sociedade portuguesa, desde que há aquelas décadas todas se começou a discutir a localização do aeroporto. O país não é o mesmo, mas evidentemente, e a discussão também está fechada, evidentemente, sobre a localização do novo aeroporto, mas o facto da localização estar fechada não quer dizer que nós não devamos ter inquietações sobre o país que vai ser induzido por essa decisão. Por exemplo, uma coisa também muito prosaica. Eu, com os meus defeitos dos óculos que uso para olhar o país, há uma coisa que me chama sempre muito a atenção. Conhecemos todos o país, minimamente. Há uma coisa que sobressai entre todas, que é não apenas o crescimento demográfico forte, em termos de volume, o mais forte da área metropolitana de Lisboa, que secou a área metropolitana do Porto e secou as cidades médias, mas, sobretudo, o que a mim me importa, eu que gosto de ter uma grande capital e uma excelente capital, o que me perturba mais no modelo de desenvolvimento de Lisboa é a sua periferização. Eu digo às vezes, é uma vontade, peço desculpa, que ninguém conhece bem Lisboa se não apanhar o comboio na estação de Entrecampos. Porquê? Porque vê o que são as mobilidades de comboios, o que é o fluxo de população a circular, exatamente numa lógica que a certas horas do dia não engana. É uma lógica de regresso à periferia. O que é que significa? Evidentemente, atenção, não me entendam mal, eu não estou a dizer que havia uma forma qualquer de resolver isto através do aeroporto. Não, o aeroporto é outro assunto. Mas sendo outro assunto, e estando nós, porventura, porque podíamos não estar, a acentuar a natureza periférica da área metropolitana de Lisboa, nós temos aqui uma boa razão para começarmos um bocadinho a pensar um país que notoriamente se desloca, ou melhor, dizendo isto da forma o mais correta e o mais prudente possível, um país em que a decisão da localização do aeroporto de Lisboa tem óbvias relações com um certo deslocamento dessa infraestrutura relativamente ao conjunto do sistema urbano português a norte do Tejo e, muito particularmente, com uma dimensão que é mais de periferização da própria área metropolitana do que se fosse noutra localização, para falar claro. E, portanto, estas questões, sim, a finalidade de um aeroporto é necessário, sim, o aeroporto é uma grande infraestrutura, sim, o aeroporto é para nos ligar para lá dos TGVs,
Mas um aeroporto tem um impacto fortíssimo, como quem sabe isso melhor do que eu. Mário do Rosário, é uma boa oportunidade para ouvir outra vez, juntando aqui dois elementos, embora tenha sido tema do painel anterior e, portanto, não vou insistir nele, mas a questão do expoente em relação à exploração turística de Lisboa estar ou não já a ser atingido, até que ponto o novo aeroporto pode criar uma sobrecarga a pressão turística ser ainda muito mais forte sobre Lisboa, e podemos comparar com outras cidades europeias, por exemplo, a questão do Barcelona, onde já há esta quase aversão ao turista, a levantar uma série de outras questões, e até uma ideia sua que eu li, que é a ideia de haver um plano diretor para o novo aeroporto. Isso passa por quê e com que finalidade e até que ponto ajuda a organizar o que está para vir? O plano diretor do novo aeroporto é algo que nós, Comissão Técnica Independente, sugerimos em letras grandes, porque é absolutamente fundamental. Infelizmente, até à data não ouvi falar de qualquer iniciativa nesse sentido. A única coisa que eu ouvi falar foi em projeto do aeroporto e acessibilidade. E isso passava para quem está aqui? Passa necessariamente por quem vai dizer. Claro que até agora continuamos a aguardar a proposta da ANA relativamente no contexto do contrato de concessão, que tem 6 meses para apresentar uma proposta ao Governo de como vai desenvolver. Portanto, pode ser que nesse pacote, que será conhecido, esperemos, pelo menos até ao final do ano, que venha a previsão e o desenho não, mas a identificação de um plano diretor do novo aeroporto, que é imprescindível. Imprescindível. E se não for feito, aliás, neste momento já começa a haver uma especulação imobiliária gigante em torno da zona indicada, que nós alertamos ainda em fevereiro, março de 2023, quando reunimos, nomeadamente com algumas câmaras e com a Direção-Geral do Ordenamento do Território, e a CCDR Lisboa e Val do Tejo, e dissemos, atenção que isto vai acontecer, é importante tomar medidas desde já. Não podemos. Foi a resposta que tivemos. E escrevemos isto. Portanto, eu não vou aceitar nunca responsabilidades nessa matéria, porque nós avisámos, é evidente que ia acontecer. Acontece sempre, portanto não era agora que não ia acontecer. E em relação ao facto do aeroporto ir descarregar sobre Lisboa mais turistas ainda, naquela que já é a zona... O que nós pretendemos não é descarregar sobre Lisboa, até porque Lisboa justamente... se calhar tem que começar a gerir o seu turismo para não ter um resultado semelhante ao que está a acontecer. Mas o equilíbrio com a Portela vai permitir gerir melhor isso? A Portela, à partida, deverá ser encerrada, aliás, isso é decisão do Governo, felizmente, quando houver 2 pistas a funcionarem no Campo de Tiro e no Luís de Camões. E a segunda pista leva 1 ano a ser, pelo menos de acordo com as nossas análises e as nossas previsões, levaria 1 ano a ser construído. Portanto, não há razão nenhuma para ficar ali a Portela e a nova localização em diálogo. Não se justifica, é uma perda de recursos, é uma perda de eficácia e não tem qualquer justificação a não ser manter a Portela, de facto, a dar rendimento. Mas relativamente já agora à localização e para, enfim, ir diretamente àquilo que é a preocupação de José Reis e que foi de muita gente e que vem desde as discussões anteriores sobre a localização do novo aeroporto, eu tenho uma opinião completamente diferente, como imagina, porque senão não tínhamos, se calhar, tido esta opção. O que acontece é que Portugal é Portugal desde Caminha até Vila Real de Santo António. E não é só a norte do Tejo. E há muito pouco tempo, há 2 dias, estava a mostrar aos alunos o mapa do Plano Nacional de Política de Ordenamento do Território e os alunos perguntavam-me, aliás, Erasmus também, mas porquê que só há aqui desenvolvimento na costa? Aqui entre o Porto e Setúbal, e depois começámos a falar sobre o assunto. E eu disse-lhe justamente que não sabia porquê. Eu não sabia porque que, ao fim de vários anos, eu já não me recordo quando é que foi o primeiro PNPOT, mas tem pelo menos 25 anos por aí, não é? Porque que não há, e justamente com a emergência das cidades de média dimensão, que concordo que neste momento estão um bocado estagnadas, mas tiveram já o seu desenvolvimento e não se aproveitou, porque assim,
o ordenamento do território não é para dizer o que é que está, é para dizer o que é que devia estar e para onde é que devíamos ir, não é? E se nós continuamos a dizer que Portugal devia continuar concentrado entre Viana do Castelo e Setúbal, dá-me a ideia que é estarmos a esquecer aquilo que é um país que tem outros recursos, que tem outras localizações e que tem potencial para ter cidades de média dimensão competitivas entre si, como nós vemos em Espanha, como vemos em França, como vemos na Alemanha, como vemos numa série de outros Estados-membros da União Europeia. Porque é dessa realidade cultural que estamos a falar, não é? E, portanto, o facto de estar o Campo de Tiro de Alcochete a sul do Tejo não tem qualquer problema, porque não tem, porque, quer dizer, a ponte, a terceira, isso é mais barato. E isso, as infraestruturas de Portugal estão fartíssimas de esclarecer esse ponto. E, portanto, eu recomendo que vejam as informações e as apresentações que têm sido feitas pelo Carlos Fernandes, salvo erro, agora não me recordo, não, Carlos Fernandes, sobre os custos envolvidos na linha de alta velocidade por passar para a margem esquerda do Tejo. O vir a direito pela margem direita do Tejo tem custos brutais do ponto de vista de infraestrutura. Eu agora não tenho os números presentes, mas é qualquer coisa como 2,3 milhões para 1,5 milhões do lado esquerdo, que é muito mais reduzido. E por uma razão muito simples, porque construir uns quilómetros a mais de linha é mais barato do que estar a fazer toda uma infraestruturação de viadutos e subterrâneos do lado direito para atravessar toda a massa urbana que existe desde, pelo menos, Vila Franca, não é? Ou mais acima até do Carregado, até Lisboa. E, de qualquer forma, a terceira ponte, teria sempre que ser necessária. José Reis, alguma réplica? Se posso, pode. O diálogo é útil. Eu tenho duas perguntas para o João Busquets assim. Pois, eu compreendo o seu ponto. Então vamos lá desenvolver o sul do Tejo. Mas, minha cara Rosário Partidário, eu não creio que seja com o aeroporto. Não disse que era. Eu não disse... Peço desculpa. Eu não disse que era com um aeroporto que o sul do Tejo se ia desenvolver mais. O que eu disse é que Portugal vai de caminho à Vila Real de Santo António. Não, isso vai, mas acontece que, dir-me-á que então é olhar para o passado, estão 8 milhões a norte e eu coloco este número apenas para falar da acessibilidade ao aeroporto, e estão 2 milhões, uma boa parte dos quais é na faixa algarvia, do outro lado. Claro, há um assunto que na faixa litoral alentejana é importante e há um assunto que evidentemente estará ligado, para bem ou para mal, cada um avaliará, estará ligado ao aeroporto ali localizado. Chama-se ocupação turística da costa alentejana. E, evidentemente, há uma coisa que é uma grande infraestrutura, está sempre ligada, que se chama renda fundiária. Se chama? Renda fundiária. As rendas, eu não quero discorrer agora aqui em divagações filosóficas sobre os tempos que vivemos, mas, evidentemente, infelizmente, deixem-me ver se eu digo isto bem, infelizmente, nós passamos do capitalismo do fazer para o capitalismo do ter. O capitalismo do ter é o capitalismo financeiro. Desculpem-me esta divagação, quem não gostar dela, perturbar-me-á. E o capitalismo financeiro, ao contrário do capitalismo industrial, não vive de lucros, vive de juros. E a teoria económica foi fundada, como sabemos, por dois grandes economistas, David Ricardo e Adam Smith, e o essencial da sua teoria é uma teoria da renda. Desculpem-me esta divagação absolutamente parva, não me levem a mal, por favor. Isso para chegar aonde? Isto para chegar é que nós vivemos hoje num capitalismo, e eu juro que não queria ter ido por aqui, num capitalismo do ter, isto é, em que a transformação daquilo que faz mover a economia, essencialmente
não na produção, mas na detenção e, sobretudo, na transformação daquilo que faz mover a economia em ativos, geradores de rendas, é muito importante. Quando falamos do aeroporto, temos evidentemente que falar da primeira das rendas, que é a renda fundiária. E nós conhecemos a estrutura geográfica e económica do país para saber que daquele outro lado há uma renda fundiária, cuja dinâmica, a Maria de Rosário nos lembrou, a propósito da ausência do plano diretor, cuja dinâmica, mas sobretudo cuja presença é muito forte. Uma ponte, conhecemos a atividade de certas empresas que exploram as pontes que atravessam o Tejo, para só falarmos disso. O que é que essas empresas basicamente fazem? Essas empresas detêm uma capacidade sobre um ativo que se chama... As casas também se tornam... Quando falamos aqui do imobiliário hoje, das casas e da habitação, falamos também disso. Falamos das casas terem passado de ser um bem de uso para habitação para serem um ativo de mercadoria. Quando falávamos aqui dos fundos, há bocado era disso também que falávamos. Portanto, o que eu quero dizer com isto, evidentemente, é que sim, nós devemos ter a vontade, e eu também a quero ter, de esperar que a localização de uma infraestrutura como um aeroporto seja uma coisa muito importante para o desenvolvimento da região, afinal, cá reencontramos o desenvolvimento regional, seja uma coisa muito importante para a região onde se vai localizar, mas, evidentemente, eu não estou a dizer que é uma varinha mágica, nem que a Maria do Rosário disse isso, evidentemente, mas eu creio que esse efeito naquela região podem ser vários, mas o mais rápido deles todos, para dizer isto de forma prudente, o mais rápido deles todos vai ser, com certeza, na questão da ocupação turística, da qual está alejado. Ficou, penso, claro o seu ponto. Não sei se a Maria Rosário quer dizer alguma coisa. Eu gostava. Então, em frente. Eu hoje tenho uma grande facilidade, é que hoje não tenho... Quer dizer, eu tenho auricular, mas ninguém me está... Ninguém está a ouvir. Hoje nem os tempos me estão a dar no ouvido, portanto não há problema nenhum. Posso gerir à vontade e dar mais um minuto ou dois. Faz favor, Maria Rosário. Muito obrigada. Eu sou talvez um bocadinho mais nova, Claro que é. mas tenho lições do passado, mas tenho preocupações com o futuro. Portanto, não me remeto à engenheira antiga, até porque tenho preocupações de sustentabilidade, futuro, etc. E com essas preocupações, e que é uma coisa, aliás, que aconteceu nos análises do aeroporto a partir dos anos 90, é que as discussões deixaram de ser só com base na economia. Embora, e eu sou uma absoluta defensora, de que nós temos economia em todas as dimensões. Tal como temos ambiente em todas as dimensões, tal como temos o social em todas as dimensões. E isso é que é o conceito da sustentabilidade. Ora, quando nós localizamos um aeroporto num local que é na margem sul do Tejo, que está a 30 e tal quilómetros de Lisboa, porque está a 30 e tal quilómetros de Lisboa, e que com justamente a mobilidade, nomeadamente ferroviária, e não estou a falar da alta velocidade só, estou a falar da convencional, nós conseguimos colocar as pessoas no aeroporto desde Lisboa em cerca de 20 minutos, eu não acho que seja uma localização que seja extrema em relação à concentração da maioria das pessoas. Designadamente, porque isso foram estudos que fizemos, nomeadamente pelo Paulo Pinho, que fez uns perfis interessantíssimos sobre a distância a que a maioria das pessoas ficavam das diferentes localizações que estavam em estudo. E claramente, com exceção da Portela, porque obviamente é a que está no centro da cidade, portanto não tem hipótese de competir ou antes qualquer outra não pode competir, o Campo Tirso de Alcochete era a que tinha melhor localização relativa. Porquê? Porque, primeiro, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social, do ponto de vista de saúde humana, é um dos pouquíssimos locais na região de Lisboa que não tem uma concentração humana demasiado forte e, portanto, não vai ter o impacto que teria sobre outras localizações que estavam em estudo.
Porque do ponto de vista ambiental, físico, é certo que tem sobreiros, é certo que tem águas subterrâneas, é certo que tem aves migratórias, mas não tem toda uma série, nomeadamente risco de inundação como a OTA tem, não tem que deitar abaixo montes como a OTA tinha, não tem, e tem também, tem tanto como teria vendas novas, por exemplo, em relação aos sobreiros ou em relação às águas subterrâneas. Quer dizer, não há aeroporto que não tenha um problema ambiental. E não há moderador que não tenha um problema de tempo, mesmo que esteja mais folgado hoje, e, portanto, muito obrigado. Eu acho que é extraordinária a elevação com que é possível discordar. Acho que temos aqui um exemplo magnífico e não queria deixar de o sublinhar. João Bosquetes, antes de ouvirmos também alguma questão da plateia, e olhando para o futuro, pegando nos exemplos daquilo que têm em mãos hoje, e estou a pensar, se calhar, mais neste caso, em Campanhã, como é que se pode imaginar o aspecto de mobilidade de uma cidade do futuro pensada a partir de uma zona intermodal como é Campanhã? Ou seja, no seu caso está prevista, por exemplo, está previsto um parque de estacionamento para 1000 bicicletas. Isto é claramente para que os nossos hábitos também mudem a partir de mudanças decisivas como esta e a questão da mobilidade suave, tantas vezes falada, seja potenciada, seja favorecida. Está convencido que é por aqui que vamos ter esse caminho de mudar mentalidade, aquilo que é sempre tão difícil num país como o nosso, como o Portugal, onde, de facto, a questão do automóvel próprio acabou por ser privilegiada claramente e favorecida ao longo das últimas décadas? Sí, yo diría que sí, que me parece que cuando vemos la evolución de otras ciudades europeas, pero también, si uno mira también cosas que pasan en Japón, en otros lugares, uno se da cuenta, digamos, que la época del carro va a disminuir. Hoy en día es bastante frecuente encontrar que la generación más joven no saca ni el carnet de conducir. Tanto que tiene otra visión. Por tanto, yo creo que está emergiendo una cultura distinta. Pero yo me atrevería a decir, hace 10 años, si íbamos a París, no podíamos imaginar que había bicicletas. Hoy en día está lleno de bicicletas. Las personas como yo, que vamos con corbata, iríamos en bicicleta en París. Si no, no somos nadie. Nadie nos toma en serio. Hay que ir en bicicleta. Tanto, no hablo de una moda, hablo de un cambio cultural que está operando. Por tanto, a mí me parece que también lo importante es que cuando hablamos de la alta velocidad, estas autos de alta velocidad han de ser lugares súper eficientes desde el punto de vista de la movilidad. La gente llegará en carro, pagará más dinero. Si va en bicicleta o bicicleta eléctrica, no pagará nada. Por tanto, habrá un mecanismo de discriminación positiva que las autoridades ejercerán. Por lo tanto, hay todo un sistema, una evolución que es irremediable, afortunadamente. Por tanto, nuestra obligación como diseñadores es producir que estos intercambios sean lo más fluidos posibles, que puedan cambiar, sean adaptables, porque la bicicleta va a cambiar Hay unas evoluciones, como antes yo decía, que nadie sabe exactamente, pero que hemos de estar preparados para ello. Por tanto, ahí es donde yo creo que también el motivo que veíamos en este seminario hoy en día de hablar de distintas escalas, por tanto, el diseño ha de preocuparse de estas distintas escalas y hemos de tomarlos muy en serio esto, porque solo a partir de controlar y de hacer bien estas escalas vamos a conseguir un mundo más sostenible. Es muy serio los challenges que tenemos en este momento y los hemos de cubrir a partir de escalas y de ambiciones muy distintas. Si no, si nos imaginamos que ya lo harán otros y que el tema es reciclar el CO2 y esto son soluciones, pero hay que ir más a una cultura más profunda, que yo creo que ahí es donde el diseño en las múltiples escalas como el seminario plantea, y supongo que la exposición también que está en fabricación va a mostrar, demuestra que es posible. Yo creo mucho que lo más importante hoy en día es demostrar ejemplos, ejercicios, proyectos, como hemos visto, que demuestran que es factible. Me parece que este es nuestro reto. Muito bem, isso é o mais relevante, em ordem, já se falou das questões ambientais, da qualidade de vida, da saúde humana, no limite, até que ponto estes novos investimentos vão permitir um território mais saudável e a arquitetura tem um papel absolutamente decisivo e é por isso que estamos aqui hoje e tiveram seguramente a ideia de falarmos de tudo isto. Queria ouvir quem tiver alguma questão a colocar a partir da plateia, já tenho
4 candidatos, portanto, eu peço já que ninguém mais peça a palavra, porque eu não sei se tenho tempo para toda a gente. Nestes momentos, normalmente, pede-se que as pessoas façam perguntas. Se obviamente, vamos dizer, o contexto da pergunta for breve, obviamente todos terão também a oportunidade de dizer a razão pela qual pediram uma palavra aqui. 4 pessoas à frente, eu peço só que chegue aqui o microfone a estes senhores e depois... Ou isso também é indiferente, levantaram praticamente a mão ao mesmo tempo. Está ligado? Pedia só que se identificassem e colocassem a vossa questão. Muito Sim, obrigado. claro. Para já, obrigado pela honra de ser o primeiro no meio de... Sou Francisco Faria, sou arquiteto, mas estou aqui assim numa curiosa qualidade que é, eu escrevi um artigo sobre o aeroporto, isto foi para aí em abril ou maio que eu mandei para o público, e eles só o publicaram em outubro do ano passado, e o artigo chama-se O Novo Aeroporto de Portugal visto desde aqui. Porque na altura andava-se a discutir e eu comecei a achar estranho, realmente um aeroporto que sempre imaginei na margem norte, portanto isto, eu estou a repetir um bocado as questões que o professor já pôs, sempre achei estranho que o aeroporto, que ia ser o aeroporto de Portugal, porque há um aeroporto regional para o Porto, o de Lisboa também tem essa função, mas o nosso aeroporto para ir para o Brasil, para a África e para outros destinos distantes é Lisboa, não é? E sempre estranhei que ele não ficasse no centro do país, porque a minha imagem de novo aeroporto sempre foi o aeroporto onde eu poderia um dia aceder através de um comboio de alta velocidade, entrava em Campanhã, ou ia para Pedras Rubras de metro apanhar um voo aqui mais para perto, ou então entrava num comboio e dali a 1h30 saía no aeroporto novo para apanhar o voo para mais longe, não é? Quando vi essa hipótese do aeroporto passar para a margem sul, comecei a achar estranho que não íamos ter este futuro com um investimento tão grande, uma linha de alta velocidade, um aeroporto feitos ao mesmo tempo, em que não iam estar articulados. Porque a linha de alta velocidade que interessa ao aeroporto e a Portugal é a linha de alta velocidade que liga o norte a Lisboa, que é a primeira que vai ser feita, que tem, penso que 10 vezes mais utentes do que a linha que se há de fazer depois para Madrid. E, portanto, é nessa linha é que ele devia estar assente. E a sua questão, Francisco, peço desculpa de apressar só. Pronto, eu estou a achar, achei estranho e pergunto-me realmente se na decisão desta opção pela margem sul, se foi devidamente ponderada a perspectiva do norte e do centro do país. Muito obrigado. Creio, ótima pergunta. Maria do Rosário, não se importa? Não quero recolher todas as perguntas. Não, eu preferia, se as uma perguntas forem rápidas, eu acho que é melhor, porque senão perdemos-nos e assim é melhor plateia, resposta e deixamos só para o fim uma pequena ronda se tivermos tempo. Se nós formos olhar para a localização de Campo Tiro de Alcochete, do ponto de vista de latitude, ela está mais ou menos na latitude de Lisboa. Portanto, eu não sei porque é que estão a falar do sul do país. O sul do país não tem que ser necessariamente definido pelo Rio Tejo, que é um hábito que se criou, de facto. O que está a norte do Tejo é norte, o que está a sul do Tejo é sul. Só que o Tejo faz assim. O que significa que até tem aqui zonas como Porto Alegre que estão mais a norte do que Lisboa e estão a sul do Tejo. Portanto, há aqui um problema geográfico de análise do país. Peço desculpa, eu aqui não consigo ser antiga. Tenho que olhar para a frente e continuo a achar que este país, se nós estivéssemos a fazer esta discussão em Castelo Branco ou em Bragança, provavelmente os argumentos eram diferentes. Muito obrigado. Sou eu. Muito bem, muito obrigado. A minha questão vai parecer corporativa, mas não é. É disciplinar, porque estamos na Casa da Arquitetura e eu queria falar do papel dos arquitetos nestes processos. A exposição que o Jorge está a preparar chama-se... É só que eu digo o seu nome. Desculpe, Nuno Grande. Nuno. O que faz falta. Está na penumbra. E nós até há pouco tempo dizíamos o que faz falta é haver planeamento que crie as bases para que os arquitetos possam trabalhar e os engenheiros. E criaram-se comissões como esta do aeroporto e o trabalho que o Juan Busquets fez na preparação digamos assim, das bases para os concursos
de concepção-construção que estão a ser agora lançados para o TGV. Portanto, há arquitetos ou há equipas multidisciplinares a preparar o que vem. A questão é depois, ou seja, o que está a acontecer neste país, por causa de 2 critérios que estão a pesar nas decisões, que é o preço e a pressa, estão-se a fazer concursos de concepção-construção, onde os arquitetos, que deviam estar, no fundo, de alguma maneira, a coordenar todo este processo, estão, digamos assim, nos bastidores de uma lógica que é imposta essencialmente pelo empreiteiro, que dá o preço e o timing. E, portanto, os arquitetos acabam por aqui estar numa posição subalternizada nesta lógica de que a construção é mais importante que a concepção. Nós ontem foi adjudicado o primeiro troço do TGV. Não vi nenhum jornal dizer de quem é a autoria daqueles desenhos que apareceram nos jornais. Nós sabemos quem é, Eduardo Souto Moura. Mas o Eduardo Souto Moura está nos bastidores de um processo onde o seu desenho e a sua proposta, que vai mudar a cidade, não é discutida, não é debatida, porque o que conta aqui é a pressa e o preço. E, portanto, eu gostava de ouvir os intervenientes sobre que papel veem para os arquitetos nesta lógica da pressa e do preço. E até que ponto é que a disciplina, a democraticidade das discussões e o direito de autoria, são 3 Ds para o futuro da arquitetura portuguesa, até que ponto é que elas são fundamentais na discussão destes processos? Porque o que eu vejo é que quem vai desenhar a cidade, quem vai pensar a cidade, quem vai introduzir as infraestruturas, que são essencialmente as equipas interdisciplinares com arquitetos, a serem colocadas no bastidor de uma outra decisão que é muito mais pragmática e que tem a ver naturalmente com a pressa e o preço. Muito obrigado pela questão. A questão é concreta e criativa, desde logo na questão da pressa e do preço. João Busquets, palavra ao arquiteto do painel, mas sem embargo de qualquer dos outros oradores poder responder. O que é que tem vontade de dizer? No conozco ahora el detalle de lo que uno pedía, pero yo entiendo que, al menos como yo veo la situación, yo entiendo que, por eso yo llamaba, como si ustedes fijan, para no hablar del proyecto en Portugal, el proyecto en Holanda, es un proyecto que muestra una estrategia, lo que yo llamo un proyecto urbanístico, que resuelve o trata de mostrar que la infraestructura se integra en la topografía y en la ciudad, pero que abre espacio para muchos proyectos y concursos que vienen detrás. Pero de haber un proyecto máster, como quizá era cuando hacían en el siglo XIX la llegada del ferrocarril, tenían un trazado, pero después había todo un trabajo que venía por la estación, por los elementos complementarios, por los hoteles, por cuestiones que hoy en día los vemos en la misma fotografía, pero que tuvieron una secuencia en el tiempo. Y esto es lo que creo que va a pasar, o debería pasar, o en Campañá o en Coimbra, digamos, donde la implantación, lo que llamaba ahora lo que sería la operación de infraestructura, induce proyectos que van a realizarse posteriormente. Mas falta ou não a valorização do papel do arquiteto em detrimento destes fatores, que é fazer depressa, o mais depressa possível e pelo preço mais barato? No, porque, bueno, hay una empresa que ha dado un precio, pero también hay un equipo de arquitectura que se responsabiliza de esta SAO o de estos elementos. Pero aparte de esta SAO, un barrio de esta SAO son muchas otras cosas que van a aparecer después y que serán objeto de concursos, serán objeto de decisiones posteriores. No podemos pensar, si uno mira incluso Campañá o mira cualquier estación, hay una estación donde hay una serie hoy en día lo vemos porque está ya todo ejecutado, pero ha habido una secuencia de operaciones. Pero lo que es marcante, y esto estoy de acuerdo, marcante es la operación de infraestructura, pero lo que busca el proyecto urbanístico, o en el caso de Holanda, es sobre todo que la topografía, el agua, estos elementos estén asegurados en el proyecto de ingeniería, en el proyecto normalmente de infraestructura. Pero después aparece una estación, aparece un hotel, aparece incluso en el caso de Holanda, hay un tema que
la Cámara Municipal se ha colocado en el proyecto de Estação. Esto es totalmente singular y aparece después. Por tanto, hay una serie de elementos que nos hemos de habituar mucho en este sentido a entender que hay una lógica, que un proyecto urbanístico desarrolla y crea posibilidades para desarrollos. Lo importante es establecer unas lógicas que estos desarrollos sean lo más coherentes entre ellos. Esto me parece que esto no es fácil de decir y es difícil de hacer. Y esto me parece el gran reto, digamos. Cuando uno mira los proyectos franceses, y uno mira, por ejemplo, Lyon, para decir un proyecto muy importante en Francia, Pardieu se llama, ¿no? Pardieu lleva en este momento ya 3 proyectos urbanos distintos en 20 años. Por tanto, las dinámicas que se suceden y el tren es el mismo. Muito bem. José Reis, queria... Eu queria aproveitar esta pergunta do Nuno, não apenas para oferecer a solidariedade do economista, que não é muito importante, mas para dizer uma coisa que, no fundo, é uma exigência aos arquitetos. Se o espaço fosse plano, nós talvez prescindíssemos dos arquitetos. E se o espaço fosse plano, os engenheiros talvez prescindissem dos economistas. Mas a verdade é que o espaço não é plano. E por isso, para vos dar uma ideia, eu podia chegar, os 15 minutos que o arquiteto Rafael Mosquetes falou da distância da Câmara Municipal de Coimbra e a estação Coimbra, são os mesmos 15 minutos que eu poderia demorar a pé, e falo-ia, de minha casa à Câmara Municipal. Acontece que não posso ir a pé. E não posso ir a pé, e o obstáculo maior não é o rio, visto que... É o relevo, é que Coimbra tem... Não, são as infraestruturas. Não. Ali na Riva Também é Goxa, tudo ali. Era tudo planinho, é tudo ali tranquilo e plano. Não, é o desenho da cidade. São as infraestruturas, é a brutalidade ali criada. E, portanto, por isso é que, por exemplo, os 15 minutos entre a Câmara, numa discussão agora muito coimbrinha, esses 15 minutos temos que saber se é um trajeto feito por boas arquiteturas e por bons e por arquitetos presentes, ou é 15 minutos de um descampado, isto é, de uma coisa mal gerida, mesmo que tenha jardins, e eu estou aqui a trazer uma questão que o amigo de muitos que aqui estamos, José António Bandeirinha, traz à discussão em Coimbra. Por isso é que os arquitetos são fundamentais. Na verdade, o espaço não é plano. E é por isso, por exemplo, que, já agora, Carlos Daniel, eu neste debate sou quem corro o maior risco, porque corro o risco de ser convencido pela Maria do Rosário partidário de que o Capitão de Alcochete Não, o único que está aqui a exercer a sua atividade sou eu. é o melhor sítio. Bom, mas e por isso tenho que me aqui agarrar aos argumentos. Como o espaço não é plano, um rio conta. E uma ponte também. E por isso é que Porto Alegre não é Saloio, não é da zona Saloio. Não podemos voltar agora à discussão anterior. Regressa à plateia, não se importa, por favor. Muito obrigado. Paulo Martins Barata, arquiteto. Queria transmitir-nos um comentário um pouco para o vosso próprio comentário. Eu aqui há cerca de 3 meses estive numa reunião muito interessante com os 20 CEOs das principais construtoras portuguesas. E a preocupação deles era que se tinha atingido o recorde absoluto de adjudicações de obras a empresas estrangeiras. E um número que eu achei incrível, 63% das obras públicas em Portugal são entregues a construtoras estrangeiras, principalmente espanholas, mas também francesas. Desde logo é interessante considerar que Espanha tem cerca de 2 ou 3 das maiores construtoras do mundo. A Ferrovial, a ACS e a própria Vinci, já agora, é uma das 2 maiores construtoras do mundo, maior que as maiores chinesas. E é interessante imaginar um cenário em que o valor desta obra, vamos imaginar que vão ser, entre o TGV e entre o aeroporto, digam-me vocês, mas serão entre 15 e 18 mil milhões de euros, não é? E é interessante pensar que 65% desse valor vai para a Espanha. É, de facto, interessante pensar que
do nosso património, não é? Da nossa produção, desses 15 mil milhões, em termos económicos, não é? 10 mil vão para a Espanha, vão agradecer a Espanha. E a preocupação dos construtores era curiosa, porque eles diziam que eles não conseguem faturar em Espanha. Isto é uma coisa interessante. Depois, outro tema que se calhar responde aqui também um bocadinho ao Nuno, é interessante pensar como é que vai ser o modelo do aeroporto. Já agora uma coisa que eles disseram nessa reunião, que eu achei também particularmente interessante e que os astros parecem condizer, é que eles iam deixar, justamente porque é tão escandaloso o que se está a acontecer em termos de contratação de obras públicas, que eles não iam fazer força para ganhar as primeiras coisas do TGV. E ganhou a Mota-Engil, não é? Com este primeiro contrato, portanto estava escrito nos astros. É interessante também. Mas, à parte disso, é interessante porque imaginar um concurso destes, obviamente, um aeroporto, eu imagino que será qualquer coisa que será uma concessão, construção, exploração. E, portanto, o papel do arquiteto vai ser, eu imagino, pela visibilidade do aeroporto, que vão ser os suspeitos do costume, vão ser 10 ateliês a concorrer, é fácil imaginar, porque tem que ser ateliês que fizeram 4 ou 5 aeroportos grandes, muito grandes. Eu, por exemplo, sei que o Herzog e o Mourão queriam entrar, mas não têm currículo, e, portanto, não vai ser aqui o primeiro, e depois as construtoras e os consórcios também vão querer fazer com ateliês que têm essa experiência, portanto, Renzo Piano, Richard Rogers, Foster, e depois aqueles ateliês mais corporate americanos, tipo HOK, KPF, por aí fora. Mas é interessante, como reflexão, pensar nesta dimensão em que, de facto, a arquitetura, as estações, são uma espécie de prémio de consolação para os arquitetos portugueses, mas nunca farão a nave principal, é impossível. Por exemplo, a Zaadi, só dar um exemplo, a Zaadi tem 80 arquitetos neste momento no setor de aviation. E esses arquitetos são IATA approved, ou seja, são arquitetos que têm formação na IATA para estar a trabalhar no aeroporto. Porque depois as liabilities, as coisas todas, os seguros, etc., não permitem fazer um concurso assim. Portanto, é uma reflexão que eu faço, que partilho convosco. Com certeza. Paulo, muito obrigado. Eu ia juntar mais uma pergunta para depois termos uma ronda final para podermos encerrar, porque estamos no nosso limite de tempo. Tinham-me pedido. Muito obrigado. A senhora ficou para o fim, mas estas regras agora... Claro. Já não são o que eram as regras, já são regras antigas também. Não é? Pois, não, começamos... Sim, sou Júlia, começamos hoje de manhã com esse e falamos sobre habitação. Eu tenho aqui 2 perguntas. A primeira, falamos sobre Xigel, vamos deixar um grande aeroporto no centro de Lisboa, ver as pessoas no Percet, Per11, mesmo ao lado do aeroporto, vão agora ser vizinhos de que cenário? O que acham vai ser o aeroporto Lisboa? Qual é o futuro do aeroporto Lisboa quando inauguramos o novo? Sendo também um grande desafio na Europa, mas em todo o mundo, o que fazer com estas grandes estruturas? Eu sou de Berlim, estamos com 2 aeroportos, é mesmo complicado, e talvez também uma pergunta para o economista. A segunda pergunta que tenho, há 20 anos estive em Paris, na casa do Jura Friedman, vimos o mapa da Europa e ele estava a dizer, Júlia, um dia a Europa vai ser uma cidade e os vários países são os vários bairros, porque vais ver, vamos ter comboios super rápidas que vão nos permitir viajar dentro de uma grande cidade e a Europa não vai ter fronteiras, vai ser muito mais fácil. Isto nunca vai acontecer com os aviões, porque na cabeça as pessoas vão de um país a outro com avião, mas comboio. E isto é uma pergunta para o João Busquets. Achas que o comboio é uma ferramenta também para to overcome national boundaries? Exato. Muito bem, temos algumas perguntas concretas. Maria do Rosário, como é que vai ser, o que é que devia ser a Portela depois do aeroporto? Não, mas isso já está no PDM de Lisboa. O PDM de Lisboa já tem planos para... E parece-lhe bom o plano? Eu não sei qual é, mas concordo. A maioria vai ser área verde e depois vai ter habitação também. Essa parte aí já não nos cabe a nós, já é com a Câmara de Lisboa. Isso da habitação para quem, neste momento, é uma discussão que dava outro assim, nós, por acaso, no nosso relatório,
fizemos uma proposta justamente, aliás, com 3 cenários. Um cenário que era tudo urbanizado, um cenário que era tudo verde e um cenário que tinha verde com a urbanização. Portanto, a Comissão previu o futuro sim, daquele território. E está lá no relatório, fizemos inclusive uma análise de custo-benefício em relação a isso. Portanto, isso foi estudado. O todo verde era excelente, ótimo, mas não consegue compensar, digamos, lá está, a questão da economia, porque o custo depois de manter aquela área é demasiado elevado para a Câmara de Lisboa, não é? Ou para os municípios de Lisboa. E, portanto, teria que ter algum aproveitamento, até pela própria transformação daquele espaço que está associado. O ser tudo urbanizado era uma carga brutal do ponto de vista urbanístico e do ponto de vista tráfego, etc. E inclusive a solução que o Plano Diretor Municipal de Lisboa já tem é de ser um grande pulmão verde com construção associada que tem não apenas habitação, mas tem terciário e tem áreas culturais, portanto, museu e outro tipo de edifícios mais destinados a atividades recreativas e culturais. Portanto, isso está pensado. Agora, daqui até lá, vamos ver, porque há uma coisa chamada economia, que tem uma força muito grande, sobretudo quando os investidores, e são muitas vezes nacionais, nem são os espanhóis ou os franceses, começam a interferir com o processo. Eu gostava só de comentar... Tem que ser muito rápido. Vou ser muitíssimo rápida. Muitíssimo rápida. Julgo que deve saber o Nuno, que foi constituída a Fundação da Construção, justamente para apoiar as empresas nacionais no sentido de se fortalecerem relativamente aos concursos públicos e justamente tentar combater que sejam os estrangeiros, digamos, a ganhar a maior parte dos concursos. Portanto, isso está em marcha, está em desenvolvimento e do ponto de vista do papel dos arquitetos, os arquitetos são tão importantes como os engenheiros, como os sociólogos, como essa gente toda e nós tivemos arquitetos na equipa, a nível de consultores. O papel do arquiteto é absolutamente crucial, quer ao nível do master plan, quer ao nível depois da concepção do edificado, mas ao nível do master plan absolutamente, justamente para conceber aquilo que deverá vir a ser depois a solução urbanística para aquela área. Muito obrigado. José Reis, o que é que gostava de dizer? Estamos no fim. Há esta questão até que ponto os arquitetos portugueses e as empresas portuguesas de construção conseguem aceder a estas grandes obras e depois, se no fundo a alta velocidade nos vai fazer habitantes todos de uma mega cidade europeia? Pois, eu não conhecia estes dados sobre a adjudicação das grandes empreitadas a empresas de construção civil, mas evidentemente não estranho. Não estranho porque se há alguma coisa que aconteceu neste país nas 2 últimas décadas, houve muita coisa que aconteceu, uma delas foi evidentemente a destruturação da nossa capacidade produtiva, em muitas dimensões. E, portanto, quando ouço o Paulo falar, estou apenas a acrescentar mais um item àquilo que me parece que é esta perda de espessura da economia portuguesa. E isso tem todo o significado, isto para já não falarmos certamente na própria estrutura de capital das empresas que, sendo portuguesas, têm uma estrutura de capital bastante diferente da que tinham noutras alturas. Esta questão da economia, já agora, desculpa lá mais uma vez, é também uma botada, mas é para ser telegráfico e a propósito das questões colocadas acerca dos modos de utilização de um espaço importante numa cidade como Lisboa. Claro, é a economia estúpida, dizia o outro, não é? Mas com toda a franqueza, eu acho que onde a gente fala de economia, devíamos falar antes de economia política. E falar de economia política é saber qual é a estrutura de decisão que queremos, quais são os valores. Estou-me aqui a lembrar que quando foi um projeto que estive envolvido aqui há largos anos, que envolvia exatamente a questão do aeroporto, e que era um projeto que partia de uma coisa impossível, que era discutir exatamente como é que na decisão pública os valores, sobretudo os valores incomensuráveis, podem entrar. Ora, só a deliberação política pode fazer isso. Isso tem a ver com uma coisa muito simples, tem a ver com poder.
E é isso que transforma. A economia não é, desenganem-se, não é uma operação aritmética indiscutível e definitiva. A economia não é isso. E, portanto, é, no fundo, sabermos qual é a operação aritmética, isto é, qual é o uso das 4 operações que queremos fazer para decisões tão importantes como essas numa cidade. Olha, eu gostava, e assim termino, Carlos, eu gostava muito que todo o pretexto fosse bom para nós começarmos, e não me importava nada que ele começasse por Lisboa, que nós começássemos a ter um Serviço Nacional de Habitação no país, isto é, uma oferta pública. Ouvi o que o Paulo disse há bocado sobre quem constrói para arrendamento, mas uma oferta pública que interviesse num mercado que jamais pode ser o único meio de acedermos às coisas. Joan Busquets, a última palavra é sua, depois de tudo o que ouviu, o que é que ainda tem vontade de dizer? Bien, no, yo quería simplemente decir, la verdad, en la última imagen que yo mostraba, creo que el fondo, la alta velocidad, lo que significa es que el plano de Europa se encoge y los países y ciudades quedan más cerca. Yo creo que finalmente la alta velocidad es lo que es más europeo, porque produce esta facilidad de conexión entre los lugares. Sobre todo en un mundo donde esta relación física es importante, pero las relaciones virtuales ya están muy difusas y la gente estamos muy habituados a estas cuestiones. Tanto a mí me parece que un reto en el futuro va a ser cómo estos esquemas de alta velocidad pueden también incorporar la cuestión de las mercaderías. Yo creo que el futuro este es un tema muy, muy importante porque también afecta mucho, de nuevo, a otra de estas cuñas que yo mostraba. Las cuñas de la sostenibilidad nos exigen ser más eficientes en estas cuestiones. Arquiteto Joan Busquets, professor Maria do Rosário Partidário José Reis, foi um gosto estar convosco, aprender mais, refletir sem dúvida e agradecer a atenção de todos e pedir ao arquiteto Nuno Sampaio que possa juntar-se a nós. Penso que para o encerramento deste seminário de várias escalas foi um gosto trazer o contributo XL a todos vós. Muito obrigado. Antes de despedir e fazer o encerramento oficial deste longo dia de trabalho, dizer que eu acho que cumprimos os nossos objetivos. Este é o primeiro ponto de partida dentro do que faz falta. A exposição abrirá dia 26 ao público e vamos olhar um pouco para aquilo que foi a contribuição dos arquitetos dos últimos 50 anos, até para a consolidação da democracia. Mas, todavia, o desafio que eu e o Jorge nos colocamos e que a Casa da Arquitetura colocou aos vários intervenientes, que eu desde já agradeço, com um grande repto que lançou aos moderadores, um repto normalmente diferente daquele que nós costumamos fazer, que é aproveitar este momento, aliás, que antecede a exposição, para irmos começando a pensar o Portugal do futuro. E, naturalmente, quando pensamos no Portugal do futuro, talvez pensamos também nós arquitetos, qual é o contributo que os arquitetos podem dar nos próximos 50 anos. E, portanto, não me faz passar pela cabeça que os arquitetos não possam ativamente participar na construção do que é o Portugal do futuro, mas eu acho que só o podem fazer em estrita ligação, em complemento ativo, num diálogo constante com tantas destas pessoas que vieram aqui hoje partilhar o seu conhecimento e que me fizeram a mim, pessoalmente, aprender muito. Portanto, as minhas últimas palavras é para as pessoas que vieram aqui dedicar o seu tempo, partilhar na Casa da Arquitetura com os arquitetos também que vieram partilhar a experiência que foram tendo, porque eu julgo que saímos aqui todos com vontade de continuar este raciocínio que só acabará, pelo menos nesta fase do que faz falta, já depois de terminar a exposição. Muito obrigado a todos pela vossa presença e obrigado a todos quando vieram aqui participar. Muito obrigado.